Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Hebreus 5. Hebreus 5, verso 5. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre uma das coisas que Jesus nos manda fazer, que é ir e anunciar o Evangelho, né? A todos. Mas antes eu vou falar de algumas coisinhas aqui, algumas coisinhas que Jesus fez e deixou para nós como exemplo. Em Hebreus 5:5 diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Amém? O título da mensagem é Tu és meu filho. E eu quero que os irmãos hoje se alembrem que Deus pede para nós propagar o Evangelho, falar de Deus, falar quem Ele é, que Ele salva, que Ele cura, que Ele é amor, que Ele nos livrou do pecado. Eu quero que os irmãos hoje tragam à memória isso daí. E eu fiz algumas anotações. Um dos exemplos dados por Jesus foi não se autoglorificar. Ele não fez defesa da sua obra e missão para ser o sumo sacerdote. E aí eu coloquei: quando as nossas intenções incluem a posição ou louvor que pretendemos receber, nós nos desligamos de Deus. Ele sabe que temos de manter a fé e a pureza para sermos usados, por isso, muitas vezes, vemos nossas orações não serem atendidas. E aí eu coloquei: temos de servir a Deus com temor. E o que é o temor? É um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. E quantas são as vezes que nós, não sei se assim é com os irmãos, mas no meu ambiente de trabalho eu vejo muito isso. Muitas pessoas se diz cristão, que está lá batendo o seu ponto na igreja, só que não fala de Deus. E pessoas que vivem aí em adega, em barzinho, na farra, toda hora está falando de alguma coisa cristã. Que inversão é essa? É assim? Os irmãos têm visto isso? Eu vejo muito isso. Só que aí, essas pessoas que não falam do amor de Deus, muitas vezes, quando ela vai falar de algo de Deus, ela não fala para engrandecer, glorificar e louvar a Deus. Muitas vezes ela fala porque talvez a consciência incomoda. Eu tenho que falar de Deus aqui, eles têm que saber, eles têm que viver, está indo pelos modos errados, pelos caminhos errados. E não pelo propósito certo, que é falar de Deus porque Deus é bom, porque Deus salva, cura. Uma inversão. E Jesus, quando veio na terra, ele poderia. Ele era o Filho de Deus, ele era o Deus em carne e osso aqui. E ele poderia sim, como eu coloquei aqui, se autoglorificar. Era ele em pessoa. Mas não, ele deixou o exemplo. Que a glorificação, o louvor, tem que ser dado a Deus. Que tudo é para o Pai. E muitas vezes nós, como cristãos, esquecemos desse lado. Esquecemos que precisamos de anunciar, proclamar o Evangelho, a boa nova do Evangelho, mas para Deus, por causa de Deus, e não por causa de nós. Nós não merecemos e não somos nada. E aí eu coloquei aqui: seja aquilo que o Deus planejou para você. O que Deus planejou para você? O que Deus diz que você deve fazer? Qual que é a sua vocação? Seja o que Deus direcionou para você. Jesus não foi o que Deus direcionou para ele vir aqui? Qual que era a missão de Jesus? Vai lá e salva a humanidade. Livra eles do pecado. Não era essa a missão? Missão dada, missão cumprida. Seja o que Deus falou para você ser. Precisamos de ser. Precisamos de saber.
Muitas vezes demora para Deus mostrar para nós o que Ele quer realmente para nós. Mas precisamos buscar, Senhor, qual a sua vocação? Qual a sua vontade para mim? Para que eu vim a essa terra? Para quê? Para ser um bom membro da Igreja Batista Missionária, para ser um irmão caridoso, para ser um bom obreiro, para ser um pastor, um evangelista, tio de escolinha, multimídia. Para que eu vim a essa terra, Senhor? Qual é a minha missão? Eu vim para falar do Senhor para quem? Meus lábios irão fazer quais pessoas se encontrarem com o Senhor? Precisamos de perguntar para Deus, pedir para Ele. Está na Bíblia. Ide, pregar o Evangelho, anunciar a toda a criatura. Precisamos saber. Seja aquilo que Deus planejou para você, esforçando-se para realizar o que o Espírito Santo o orienta a fazer. O que Deus tem orientado você a fazer? O que o Espírito Santo tem mostrado para você fazer? Faça. Faça. Esses dias a Elaine estava falando para mim assim, poxa vida, essa semana inteira, dá 3 horas da manhã eu acordo, e rolo para cá, não consigo dormir, aí eu levanto, vou lá, oro, quando eu deito aqui na cama, não dá 2 minutos, já apaguei de novo. Deus está te chamando às vezes para orar? Não ore. Deus às vezes está colocando uma pessoa atribulada no seu caminho para você poder falar dele, então fale. Talvez você está pedindo assim, Senhor, me usa, Deus. Aí Deus coloca aquela pessoa depressiva que vem e fala para você, conta toda uma situação e você só olha para ela e fala, é difícil, né? Não, não é isso. Às vezes está pedindo a oportunidade, Deus está dando e tem que falar, Senhor, quando a oportunidade vier, eu quero estar sensível para saber o que falar, coloca as palavras na minha boca, que eu seja um canal de bênção. Não é só ir lá e pregar o Evangelho, anunciar, não. É estar sensível também às orientações de Deus. Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa. Talvez se você falar, der uma mensagem dura para alguém que está numa situação difícil, a pessoa vai se fechar. Talvez para determinadas situações tem que ser uma mensagem mais branda, falar de uma maneira diferente. Precisamos estar sensíveis às orientações. Seja puro diante de Deus, a fim de ser um instrumento nas mãos dele. E aí eu coloquei Isaías 59, 1 e 2, e antes eu coloquei assim, o pecado é como um isolante que fica entre nós e Deus, e impede a nossa comunhão com Ele. Olha lá, Isaías 59, 1 e 2. Acharam? E diz assim, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o ouvido tão surdo que não possa ouvir. 2, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Seja puro diante de Deus. Uma das maneiras de você estar sensível, de você ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, é estar puro. É não se deleitar no pecado, não aceitar certas coisas aí que hoje estão impondo para nós goela abaixo. É não perder a comunhão com Deus. Cada dia vemos mais igrejas vazias, mais bancos vazios. Pessoas que, não tem nada. Hoje, faltar hoje não tem nada. Faltar amanhã também não tem nada. E vai se perdendo a conexão, a comunhão com Deus, canal direto. Aí hoje já não ora, aí amanhã ora, mas não lê a palavra. Aí depois de amanhã não ora e nem lê a palavra.
E aí vai se afastando. E vai se apoiando nos seus próprios entendimentos. Ainda é o pior ainda. Se apoia nos seus próprios entendimentos. Ou no achismo de pessoas. Quem se deixa ser dirigido pelo Espírito Santo jamais será envergonhado, pois obedecerá às direções dos céus. Obedecerá às direções de Deus. Agora, aqueles que estão divididos entre seguir a santidade e beber das delícias do pecado, não obterão a ajuda de Deus. Olha lá, Tiago 4:4. E diz assim, acharam? Tiago 4:4? Diz assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E muitas vezes nós, seres humanos, na nossa pequenez, queremos negociar com o mundo. Muitas vezes queremos trazer o mundo para dentro da igreja. Não, o mundo é mundo, a igreja é igreja. Cristão é cristão, não cristão é não cristão. É assim que funciona. E muitas vezes vamos perdendo a conexão, paramos de ser sensível ao Espírito Santo de Deus, não conseguimos escutar as orientações de Deus. E aí se encontra na situação que eu falei, de pessoas que se diz cristão, mas não fala de Deus. Hoje em dia você não escuta um cristão falar amém fora da igreja, não escuta um cristão falar aleluia, glória a Deus. É cada dia mais comum. Pessoas mornas, pessoas que não têm se alimentado, não têm buscado. Pessoas que têm até esse versículo na boca, de ide, pregar o evangelho, anunciar as escrituras para todos e tal, tem até esse versículo. Mas na hora de pôr em prática mesmo, aí na hora que vê que para você ir lá e falar de Deus, você tem que saber quem é Deus, conhecer, tem que ter uma aproximação, tem que se abdicar, tem que se separar, tem que ser separado. Aí a pessoa não quer. E isso acontece com nós. A instrução vem do Espírito de Deus pelas Escrituras e não pelo que alguém acha ter ouvido do Senhor. Não foi isso que Jesus falou, que está lá em João? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará a si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Nós, como os cristãos, é o Espírito de Deus que tem que nos guiar. É por isso que eu disse, não é só ir pregar o Evangelho, anunciar as Escrituras. Se não estiver revestido de Deus, se não estiver Deus guiando, se não for Deus te orientando, não vai adiantar nada. E quantas são as vezes que somos nós? Pode ser até eu também. A mensagem antes fala comigo, né? Quando você prepara ali, antes fala comigo. Eu posso estar nessa situação, qualquer um pode estar. E precisamos de falar, Senhor, misericórdia. Me ajuda aí. Não posso vacilar. Os dias são maus. Caminha para o fim dos tempos aí. Não posso vacilar, não posso me dar ao luxo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. A mensagem é curtinha, tá, irmãos? Já estou caminhando para o fim. Jesus tinha um propósito e não abriu mão dele. Afinal, foi enviado para anunciar o Evangelho, a boa notícia ao mundo.
E assim tem que ser nós. Temos uma missão dada por Deus. Vai lá e diga quem eu sou. Fale às pessoas o que eu faço. Fale de mim. Nós temos essa missão. Cristo ordenou que procedêssemos conforme o exemplo dele. João 13:17. João 13:17. E diz assim, 13:15, perdão, irmãos. 13:15, tá? E diz assim: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Jesus deu o exemplo para nós. Quando ele vai no casamento, que ele transforma água em vinho, que a mãe dele fala com ele, o que ele fala? Mas não é chegada a minha hora ainda. Ele poderia dizer, chá comigo, vou resolver essa parada aí agora, que vocês vão ver quem é eu. Ele poderia ter feito isso. E se ele tivesse feito, tá tudo bem, porque ele era o Deus em pessoa. Mas o que ele falou? Não é chegada a minha hora ainda. Ou seja, ele não era para ele. Era para Deus ali, para que todos conhecessem quem era Deus, para que todos conhecessem quem era Deus através da vida dele. E assim temos que ser nós. As pessoas têm que conhecer quem é Deus através da nossa vida. Se a nossa vida não mostrar para as pessoas quem é Deus, estamos falhando como cristão. Estamos falhando como cristão e falhando sério. Precisamos testemunhar ao povo que somos servos de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e falar, você é diferente. As pessoas querem te fazer mal e você está dando, aleluia, você é diferente. Você está passando uma tribulação aí, perseguição em todo canto e você não baixa a guarda. As pessoas têm que ver Deus através de nós. As pessoas têm que olhar para nós e qual que é o seu segredo para você estar sempre feliz, sempre alegre, passando as dificuldades? Qual que é o seu segredo? As pessoas têm que ver isso. E aqui já é o fim da mensagem, tá, irmãos? De certo modo, a nossa missão é igual à de Cristo. Pregar a liberdade. Falar para as pessoas, seja liberto. As pessoas têm uma ideia de que ser liberdade é fazer o que você quer. Não, aí você está fazendo o que você quer, você está sendo prisioneiro, pô. Prisioneiro de você mesmo. É estranho esse pensamento, ser livre é você ir e vir a hora que você quer, você fazer o que você quer de sua vida. Não, está sendo escravo de você mesmo. Jesus nos ordenou e disse-lhes, está lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E é por isso que eu disse, de certo modo, a nossa missão é igual à de Cristo. Não importa onde você esteja, não importa quem você seja, fale de Deus. Viva Deus. Se você canta, fale de Deus através das canções. Você é obreiro, fale de Deus. Você é tio da escolinha, fale de Deus. É do multimídia? Fale de Deus. É jovem? Fale de Deus. Fale de Deus o tempo todo. Mas você só vai falar daquilo que você está cheio, daquilo que você tem convicção que é bom,
daquilo que você experimentou e você acha que é bom. Ninguém indica ou receita nada que é ruim para ele. É assim? Só se a outra pessoa for inimigo, né? E talvez a pessoa queira passar algo que é ruim. Mas se for uma pessoa amiga do seu convívio, ela vai querer receitar ou indicar algo bom. E aí eu falo, se Deus é bom para nós, por que nós não estamos indicando Deus para as pessoas? Por que nós não estamos indo aí falando de Deus para esse mundão? Cada dia vemos o mundo se destruir mais ainda. E nós, como cristãos, estamos cada vez mais com a boca fechada. Quem obedece ao Senhor se torna seu discípulo. O que é um discípulo? Um aluno. Uma pessoa que está aprendendo com alguém. É um aluno. Será um eterno aluno. E eu coloquei aqui João 9:4, que diz assim, e coloquei uma menção, né? Vamos agir enquanto é dia, porque quando a noite chegar, ninguém poderá trabalhar. Lá em João fala dessa maneira. Ou seja, vamos agir enquanto temos tempo. Vamos falar de Deus enquanto estamos podendo falar de Deus. Vamos nos fortalecer, nos anelar enquanto estamos podendo. Porque vai chegar um dia que vai ser tirado isso de nós. E o que nós vamos fazer? E aí eu coloquei aqui para fechar. Nenhuma força nos impedirá de fazer o bem. Pode até tentar, mas não vai conseguir. Levando a mão de Deus a operar em favor de quem necessita da sua intervenção. Fomos chamados para sermos canal de bênçãos aos sofredores. E aí eu coloquei uma menção de João 10:10, a parte B, que diz: Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Que os irmãos aqui hoje saiam com essa necessidade de se anelar, de buscar mais a Deus e de se alimentar, se fortalecer e ir lá e falar de quem é esse Deus grandioso que nós tanto falamos dentro da igreja e muitas vezes não propagamos aí fora. Amém? Que os irmãos possam sair daqui fortalecidos em Cristo. Curve a cabeça e feche os olhos. Senhor Deus e Pai, agradeço, Senhor, por essa mensagem, Pai, uma mensagem simples, mas que faz muito sentido para nós cristãos, uma mensagem que mostra para nós que devemos nos encher, nos alimentar do Senhor, para poder propagar sobre Ti, Pai. Falar mais de quem o Senhor é. Como foi dito na mensagem, Pai, só passamos e damos recomendações de coisas que são boas. Então, o Senhor sendo bom para nós, nós temos que cada vez mais falar de Ti, cada vez mais ir lá e abalar o inferno, falando quem o Senhor é, que o Senhor salva, cura, que o Senhor nos livrou do pecado. Ó Pai, que nós possamos, Senhor Deus, ser um propagador de Cristo, e que nós possamos ser pessoas cheias do Teu Espírito Santo. É isso que eu peço a Ti, Senhor Deus, nesta noite de quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja e amém. Amém? Bom, orar para despedir os irmãos, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Curva a sua cabeça aí, Senhor Deus e Pai, peço que o Senhor venha levar os meus irmãos em segurança, que o Senhor derrame a Tua graça, o Teu poder sobre a vida de cada um, levando em segurança, dando conforto e sustenta a vida de cada um. É isso que pedimos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja e amém. O culto está encerrado. Aplauda ao Senhor em nome de Cristo Jesus.